Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 da manhã, a hora certa da programação regional dentro do nosso microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia a você que até agora ficou com a companhia do Jornal Gente. Um giro da informação de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E a partir de agora, nós seguimos atentos às principais informações do dia, mas trazendo os destaques principais da região metropolitana de Campinas, do nosso interior de São Paulo, do nosso estado, até às 11h30 da manhã dentro do Manhã Bandeirantes. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 ou pelas multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O aplicativo Band Play oferece na palma da sua mão todo o conteúdo produzido pelo Grupo Bandeirantes. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil dinâmico da região metropolitana, com a aba Ao Vivo. Clicou, ouviu a gente 24 horas por dia. Um grande abraço a você que já está conosco na transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Essa comunidade que não para de crescer. Cada dia a gente vê mais inscritos aqui no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas e é um prazer ter você conosco também nesse espaço que você pode se inscrever, curtir, dar aquele like, clicar naquele joinha para fortalecer a nossa programação. Há também o espaço de comentários. Chat ao vivo para você mandar a sua mensagem, para você mandar a sua opinião, a sua sugestão de tema. A partir de agora, nesta edição do Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos direto dos estúdios no Jardim São Gabriel, com a mesa de som a cargo de Leandro Lopes, a central técnica comandada pelo Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Você também é meu convidado a partir de agora a mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 19 97102 1493 97102 1493. Da gente acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes nesta semana, e eu só tenho a agradecer todos os dias a quem faz conosco esse programa que vem também ganhando cada vez mais espaço aqui na nossa comunicação em Campinas. Sexta-feira quente, hein? Quente, porém chuvosa. A previsão para hoje de chuvas a qualquer hora do dia, máxima de hoje de 33 graus, um calorão, e já estamos próximo dos 28. Termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 27,8 graus neste momento. A região metropolitana de Campinas amanheceu hoje com 21 graus, temperatura um pouco mais amena, choveu também durante a noite e o tempo instável vai permanecer durante o final de semana. Para hoje e amanhã, previsão de períodos de sol, especialmente na manhã de sexta, na manhã de sábado, aumento de nebulosidade a partir da tarde e aí começam as pancadas de chuva, algumas delas que podem se formar como temporais, de maneira esparsa nas primeiras horas da tarde, mas com expectativa que do meio da tarde e nas primeiras horas da noite, atenção, hoje e amanhã, podemos ter mais chuva do que nos últimos dias. A sensação de tempo abafado persiste, podendo ser aliviada brevemente por esse período de chuva, principalmente à noite. Amanhã, máxima de 31 graus em Campinas, com indicativo de chuva que pode ser mais forte até do que nesta sexta-feira. No domingo e para o início da próxima semana, temos possibilidade de chuva mais volumosa e chuvas generalizadas. Então, a partir de hoje, atenção redobrada, afinal de contas, a chuva deve vir com mais intensidade.
A você que está conosco em FM 85.7, rodando pelas ruas, avenidas e estradas que cotam a nossa região metropolitana, uma boa viagem, muito obrigado pela carona que você também nos dá. Tem obra de pavimentação acontecendo na região central de Campinas nesta sexta-feira. A obra é na Avenida Anchieta e ela já vem acontecendo em trechos diferentes desde o início deste mês de janeiro. A partir de hoje, dia 24, começou 8h30 da manhã, a obra acontece em um novo trecho da Avenida Anchieta, na faixa da esquerda, um pouco antes do cruzamento com a Rua Visconde de Toné. As obras prosseguem até o dia 2 de fevereiro, até domingo, dependendo dessas condições climáticas que eu contei para você. Chover muito forte, a obra precisa ser paralisada e retomada depois que a água secar e que a chuva der uma trégua na cidade de Campinas. Então você que trafega pela região central, fique atento, fique atenta à Avenida Anchieta, trecho pouco antes da Visconde de Toné, ou Visconde de Taunay, como muita gente fala. Ela está com essa interdição parcial, é a troca do asfalto nos trechos de linha de ônibus, nos trechos de parada dos coletivos, o que também impacta uma série de gente que utiliza o transporte público, principalmente os ônibus verdes da linha 3, que param nesse ponto. Tem o 310, tem a linha 331, 332, peguei muitas aqui para ir para PUC, 357, 359, tem algumas linhas que no portal da Prefeitura de Campinas você vê a lista completa. A ação é parte dessa requalificação dos pontos do transporte público. Tem 60 paradas ao todo espalhadas em Campinas que estão trocando o asfalto por um material que a Prefeitura afirma ser de maior durabilidade e que exige, portanto, menos grana para você fazer a manutenção e menos tempo para a troca também. Para o motorista que segue em outros pontos da cidade, o trânsito vai fluindo bem nesta manhã de sexta-feira. Enquanto ainda não tivermos a volta do período escolar, a gente sabe que isso diminui também, desafoga um pouco o trânsito, principalmente próximo aos principais e mais movimentados colégios da cidade. Domingo vai ter um bloqueio total na Avenida Aladino Selmi, hein? Atenção, você que passa ali a Jardim Campineiro, mas também a região do São Marcos, a estrada do São Marcos ali, estrada do Matão, ligação entre Campinas e Sumaré, uma delas. Começa nesta sexta-feira já um bloqueio parcial em obras na Avenida Comendador Aladino Selmi. E no domingo, fechamento completo entre 8 da manhã e 5 horas da tarde no sentido centro-bairro, mais precisamente na altura do cruzamento da Aladino Selmi com a Avenida Maria Luísa Pompeu de Camargo. Desvios estão sendo já sinalizados nesta sexta-feira com o bloqueio parcial e vão acontecer no domingo com o bloqueio total. Hoje, exatamente o que está acontecendo? A INDEC realiza, já para hoje, a alternância das faixas no sentido bairro-centro da avenida. Os trechos que estão em obra, a outra faixa está liberada, apenas uma faixa no trecho que acontece essa interdição. A obra que está sendo feita é da Sanasa, então há necessidade ali quebrar asfalto, fazer todo o procedimento necessário que o motorista não pode ser pego de surpresa. Agora, para quem está conosco circulando pelas rodovias que cotam a nossa região, ali no Trevo dos Amarais, em Campinas, fluxo intenso na rodovia Dom Pedro I na manhã de hoje. Não é por conta de acidente, mas sim por conta mesmo do número alto de motoristas passando também pelo corredor Dom Pedro I. Uma pequena lentidão no trevo de Barão Geraldo também é registrada nesse momento. Sistema Anhanguera Bandeirantes fluindo bem, apenas a lentidão em Jundiaí na rodovia Anhanguera, na rodovia dos Bandeirantes. O motorista faz melhor a viagem e não tem pontos de parada. Somente na chegada à cidade de São Paulo é a melhor opção agora a rodovia dos Bandeirantes. E a melhor opção para sua companhia é sempre a Rádio Bandeirantes Campinas.
10 horas e 9 minutos, 11h30, tem Carlos Henrique com Nossa Área dentro da programação esportiva e até lá a gente atualiza você do que acontece nesta sexta-feira em Campinas. Atenção, tem operação da Polícia Federal em andamento neste momento e o alvo, o foco, combate ao tráfico internacional de drogas utilizando o Aeroporto Internacional de Viracopos. Quantos casos não falamos no ano passado de passageiros tentando embarcar, principalmente para Orly, na França, com drogas escondidas pelo corpo, em fundos falsos de malas ou das maneiras mais inusitadas e criativas. Agora, a Polícia Federal fecha o cerco a uma quadrilha especializada no uso dos aeroportos para despachar entorpecentes, principalmente para a Europa. Não apenas o de Campinas. Além do aeroporto de Viracopos, esse grupo também utilizaria o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal identificou pelo menos 19 viagens compartidas destes 3 terminais que estão sob análises. Mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 9ª Vara Federal em Campinas. É daqui que começa a investigação, que também se espalha por Guarulhos e Rio de Janeiro. No caso do terminal, voos diários para a França e Lisboa são os que mais chamam a atenção das quadrilhas. A ordem de prisão preventiva também tem mandado expedido em São Paulo e 2 de busca e apreensão na capital paulista. Tem ainda um mandado sendo cumprido agora em Santa Luzia, Minas Gerais. O nome da operação é BH Connection, porque o comando do grupo não ficava em Campinas. O chefe dessa quadrilha de tráfico internacional de drogas é um morador de Belo Horizonte. A investigação começou com um caso que nós contamos para você aqui no Manhã Bandeirantes. Lembra da Operação Sentinela, que é realizada e ainda tem a operação dentro do aeroporto de Viracopos? Em 21 de dezembro de 2023, um passageiro tentou embarcar para a França com 1,3 kg de cocaína em 119 cápsulas. Uma parte grudada no corpo, com aquela fita cinza, aquela silver tape grudada no corpo com as porções, semelhante àquele filme Expresso da Meia-Noite. Lembra desse filme clássico? Mas uma parte da droga ingerida para que depois, quando ele chegasse na França, essa droga fosse retirada do corpo, você imagina como, e levada aos pontos de tráfico. Esse foi o pontapé inicial para essa operação. E os investigados vão responder por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico. Somando as penas, a punição, a cana pode chegar a 35 anos de prisão. 10 horas e 12 minutos, ainda falando sobre as ocorrências policiais. A polícia descobriu um grupo que saía da cidade de São Paulo e vinha para a nossa região roubar farmácias. 5 pessoas, incluindo adolescentes, tocavam o terror e escolhiam quase sempre farmácias de uma mesma rede. Eles invadiam o local, rendiam funcionários, mantinham clientes também sob a mira de armas, iam para os fundos para escolher alguns medicamentos muito específicos. O principal era o Ozempic, medicamento usado para diabetes, que se tornou uma febre de maneira irresponsável para o emagrecimento. É um remédio de tarja vermelha, é um remédio que você só pode comprar se tiver a receita médica. Mas se você entrar no submundo da internet, você consegue comprar esse produto. Como? Assim. Bandidos que roubam em farmácias para abastecer o mercado clandestino do Ozempic. A reportagem do Igor Val conversou com o tenente Atenor, à frente dessa ocorrência, e o Igor conta pra gente todas as informações. A imagem da câmera de segurança de dentro de uma farmácia no centro de Sumaré mostra toda a ação dos criminosos. Dá pra ver que o homem de boné ameaça uma funcionária com uma arma, abre o refrigerador, enquanto outro homem com uma sacola pega os medicamentos. Essa foi só uma das 5 farmácias pelas quais os bandidos passaram.
Eles vieram de São Paulo e roubaram outras unidades da rede no distrito Ouro Verde, Jardim Pró Souza, Jardim Aurélia e também na cidade de Sumaré. Hoje, durante a madrugada, por volta das 5 horas da manhã, recebemos informações via WhatsApp de que um veículo Fiat Bravo havia praticado crime de roubo a um estabelecimento comercial, sendo uma farmácia, na região central de Sumaré, na Avenida Rebouças. Os criminosos estavam na rodovia Anhanguera, indo para outra unidade da rede de farmácias, quando foi surpreendido pelas equipes da Polícia Militar. Foi dada a ordem de parada, que foi desobedecida. Começou uma perseguição que durou cerca de 9 quilômetros e durante esse acompanhamento, os criminosos arremessaram alguns produtos roubados. No bairro Portal do Lago, a equipe conseguiu realizar a abordagem e a detenção de 5 indivíduos que estavam no interior do veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram 5 pessoas, sendo 2 menores de idade. Com eles foram apreendidos cerca de R$ 2.500 em espécie, celulares, além de R$ 100 mil em remédios que foram roubados. Todos foram levados para a Delegacia Policial de Valinhos. Os criminosos já tinham passagens pela polícia pelo mesmo crime de roubo. Os adultos vão ser levados para a cadeia anexa no 2º Distrito Policial de Campinas pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Os menores de idade foram apreendidos e vão ser levados para a Fundação Casa. 10 horas 15 minutos, a polícia encontrou ontem à tarde o corpo do motorista de transporte por aplicativos que estava desaparecido depois de fazer uma viagem entre as cidades de Alumínio e Mairinque. Há uma suspeita de que tenha algo muito grande por trás dessa história. Por quê? Tudo começa com um primeiro homicídio também contra um motorista de transporte por aplicativo. Amando, um jovem pai de família que fazia corridas por fora da plataforma. Em uma dessas corridas, a polícia descobriu um casal que teria sido responsável por fazer essa última chamada. No caso do primeiro motorista de transporte por aplicativo, a própria esposa dele confirmou durante as investigações que ele fazia o complemento de renda dentro da plataforma, estava ali cadastrado na Uber, fazia tudo dentro do que o GPS seguia, mas por fora utilizava o veículo para transportar drogas de cidade para outra, inclusive para Campinas. Então, saindo da região de Sorocaba, abastecendo drogas em Campinas, levando dinheiro de vendas anteriores daqui para lá, vice-versa. Em uma dessas corridas, esse homem, do caso do Amando, ele estava sozinho com essa mulher e, segundo o relato dela, tenta abusar sexualmente dessa mulher que também é completamente ligada ao tráfico de drogas, embora não tivesse passagem ainda pela polícia. O namorado dela tem 38 anos. Dos 38 anos, ele ficou 19 na cadeia. Olha a vida que esse cara teve. Aí ela conta pro namorado. Eles dizem que a facção criminosa para a qual eles trabalham vai tomar as atitudes, vai fazer a justiça na cabeça deles. Mas antes de contar para a facção, eles mantiveram um motorista dentro de um imóvel e obrigaram esse homem a fazer transferências via Pix, uma extorsão para que eles não contassem dessa suposta tentativa de abuso sexual. Ele fez transferências no valor de R$5 mil e foi assassinado mesmo assim. Dias depois, um segundo motorista de transporte por aplicativo desaparece. Cláudio José de Moraes, de 51 anos. Na casa deste mesmo casal estavam documentos do Cláudio. E no celular da mulher, uma chamada para que ele fizesse uma corrida fora da plataforma. As coincidências estão sendo investigadas pela polícia. E a repórter Lucimeire Ramalho conta pra gente mais detalhes. Lucimeire, sempre bom ter você aqui conosco no Manhã Bandeirantes, em nome de toda a nossa equipe aqui direto dos nossos estúdios. Bom dia pra você, Lucimeire.
Ótimo dia para vocês também, para todo mundo que está com a gente. É o Cláudio José de Moraes, de 51 anos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira. O último momento que ele falou com a esposa foi por volta de 6h30 da noite, dizendo que estava terminando uma corrida na cidade de Mairinque, que fica ali próxima à cidade de Alumínio, e em seguida faria uma corrida particular, portanto uma corrida fora do aplicativo. Depois disso, ele não apareceu em casa, a esposa foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e começaram as buscas. Na terça-feira, o carro dele foi localizado na cidade de Alumínio, totalmente queimado. As buscas continuaram com a Polícia Civil, o pai dele, que é um policial militar aposentado, acompanhando as buscas também. E ontem, no final da tarde, o corpo foi localizado parcialmente carbonizado, próximo a uma área de mata na cidade de Alumínio. O pai confirmou, reconheceu que realmente se tratava do filho. A partir daí, a polícia segue na investigação para saber o que aconteceu. Se aconteceu algo nessa última corrida que ele fazia em Mairinque ou então nessa próxima corrida que foi fora do aplicativo, para descobrir quem foi essa pessoa e se realmente ele fez a corrida para essa pessoa e o que teria acontecido. O que chama a atenção da polícia é que no dia 13 de janeiro, um outro motorista por aplicativo foi morto também trabalhando, morto com golpes de faca. O casal que é o suspeito de ter matado, esse homem de 32 anos também na cidade de Alumínio, o casal foi preso na terça-feira. E aí a polícia vai trabalhar nessa linha de investigação até para saber se esse casal que foi preso, suspeito de matar esse homem de 32 anos, possa ter também um envolvimento na morte do Cláudio José de Moraes, de 51 anos. Os pertences do Cláudio foram levados, nada ficou no veículo, né? A carteira, os documentos foram levados. Então a polícia segue nessa investigação agora para saber se trata-se de um fato isolado, né? Se os dois fatos são isolados ou se há alguma ligação entre esse casal suspeito de matar então esse homem de 32 anos com agora o Cláudio. A polícia então segue na investigação para chegar aí e esclarecer esses fatos. Eu volto aí com vocês. Muito obrigado, Lucimere Ramalho. Bom trabalho a você, ao Wilson Esmanhoto, cinegrafista que a acompanha. Lucimere volta no giro da programação na tela da Band Mais TV. 13h com Júlia Zampieri no Acontece, 5h30 conosco no Brasil Gente e às 6:50 da noite no Band Cidade com Walter Sena. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma nova lei em vigor no estado de São Paulo. Hospitais, clínicas e unidades de saúde são obrigados, a partir de agora, a ter uma funcionária mulher como acompanhante das pacientes mulheres que passarem por procedimentos em que seja necessário algum tipo de sedação, parcial ou total. Isso por conta da segurança desta mulher após casos de abusos sexuais que foram denunciados e, em alguns momentos, flagrados. Tem um caso específico que foi no Rio de Janeiro que foi o pontapé para esta lei. E a gente vai discutir esse assunto e falar um pouco mais sobre o direito das mulheres, inclusive na hora de um atendimento médico, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. De acordo com o Registro Nacional de Mortes, o Brasil segue sendo o país com o maior número de homicídios de pessoas trans no mundo pelo 17º ano consecutivo. No total, 105 pessoas trans foram mortas no Brasil em 2024, e a maior parte desses homicídios ocorreram nas regiões Nordeste e Sudeste do país, com destaque para o estado de São Paulo, que registrou o maior número de assassinatos, totalizando 17 casos. No cenário global, 350 pessoas trans foram assassinadas em 2024. Apenas a América Latina e o Caribe concentram a maior parte dessas violências, com cerca de 70% do total, o que corresponde a 255 homicídios. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Paulistão 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o Hall de Notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai enfrentar a Inter de Limeira às 16 horas no Estádio Limeirão. E no domingo, o Guarani joga diante do Noroeste às 20h30 no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da 4ª rodada do Paulistão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 10h24, 10h24. Vamos a um primeiro giro da participação do nosso ouvinte. Tem muita gente conosco acompanhando a nossa programação e participando conosco pelo WhatsApp, mandando um ótimo dia, um grande abraço para a Noêmia. Oi, Noêmia, bom dia. E tu, como está? Tudo bem? Espero que você também esteja bem, Noêmia. Na sexta-feira fica tudo melhor ainda, né? Sextou! Ela diz o seguinte: com esse calor está difícil pensar em alguma coisa. Nem sair de casa dá. Heitor, onde está essa chuva que você disse que caiu? Aqui no Chapadão, nenhuma gota. Me avise onde chover que estarei indo para lá urgentemente. Pode deixar, Noêmia. É o que a meteorologia chama de chuvas esparsas. Uma cidade do tamanho de Campinas, as chuvas ficaram ali em alguns bairros apenas localizados. Foi uma chuva, foi uma garoinha que ontem caiu, mas para hoje, viu, Noêmia? Hoje tem previsão de uma chuva mais esparramada pela cidade de Campinas. A mensagem que chega também do nosso ouvinte por áudio, que a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Que bom poder ouvir você numa sexta-feira com o programa inteiro, sem os vendedores de ilusões, porque o pobre... é só ilusão, né? Certas coisas nesse mundo, só ganhando na loteria. Mas eu gostaria de comentar com você esse negócio que o TCU disse que o Lula pedalou, né? Por causa daquele programa Pé de Meia, que aliás eu sou favorável, segurem as pedras, tá? Sou favorável, mas eu não conheço esse programa Pé de Meia na sua profundidade, porque... nós sabemos que o Bolsa Família, uma das regras dele é colocar a criança na escola. Esse programa Pé de Meia é uma ajuda para a família, tá? Mas eu gostaria de perguntar para você, já que eu não sei, Heitor Fredo, se esse projeto Pé de Meia está ou não vinculado ao desempenho do aluno, ou seja, se o aluno for mal na escola, é cortado o projeto. Porque senão é apenas... mais um projeto. Eu não sou contrário, mas eu seria favorável que tanto o Bolsa Família quanto esse projeto Pé de Meia estivessem vinculados ao desempenho do aluno na escola, certo? Porque não adianta só mandar a criança para a escola. A família também tem que acompanhar, porque não é só obrigação da escola a formação do aluno na parte pedagógica. A família também tem que ajudar. O professor ensina, mas se não estudar em casa, nós não vamos a lugar nenhum e todo mundo sabe disso. Eu acho que até pessoas que são algozes ao meu pensamento concordam com isso que eu estou falando agora, né? Um grande abraço a todos. DJ Ale, mas responde aí, Heitor Fredo. Lula pedalou ou não? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Isso ficará nas mãos do Tribunal de Contas da União, mas, DJ Ale, os deputados de oposição ao governo Lula já fazem um barulho nos bastidores e pedem o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O TCU bloqueou recursos bilionários destinados ao programa Pé de Meia, uma das principais bandeiras atuais do governo Lula, inclusive. O plenário da Corte entendeu que os valores para os pagamentos aos estudantes, resultantes de aplicações do FIPEM, que é um fundo em que se deposita o recurso do programa, não estavam previstos na lei orçamentária anual. Esse fundo, FIPEM, é uma abreviação de Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para estudantes do ensino médio. Permanência e conclusão escolar. Portanto, é um fundo para quem
frequenta a aula. A frequência é parte da obrigatoriedade para o recebimento desses recursos. A decisão do Tribunal de Contas da União, oficializada no plenário desta quarta-feira, faz com que os parlamentares críticos ao governo apontem a existência da suposta pedalada fiscal. Por exemplo, Marcel Van Haerten, do Partido Novo, já disse que há claros motivos para o impeachment do presidente. Não havia previsão legal para a utilização de recursos do orçamento da União para o programa Pé de Meia. É um crime contra o orçamento, assim como foram as pedaladas fiscais que acabaram baseando o impeachment de Dilma Rousseff. Temos que ir para as ruas, está convocando Marcel Van Haerten. Olha, o impeachment da Dilma já foi uma forçação de barra sem tamanho. Esse aqui seria realmente jogar fora, na minha opinião, jogar fora os votos dos eleitores em prol de localizar qualquer brecha para derrubar o governo e criar uma instabilidade gigantesca na democracia. Tem eleição ano que vem, gente. Não tem nada aqui que me mostre qualquer caminho de que, que absurdo. Sabe, procurar aquela vírgula que possa dar uma brecha numa linha da Constituição que derrube um governo democraticamente eleito. E que tem uma série de problemas. Mas caçar uma vírgula para derrubar um governo democraticamente eleito numa democracia que já tá balança, mas não cai. Ai, que perigo. Agora, sobre o programa em si, DJ Ale, para participar do Pé de Meia, o estudante, ele não precisa nem se inscrever, ele só precisa ter um CPF, estar matriculado em uma escola pública, cursando o ensino médio e fazer parte de uma família beneficiária do programa Bolsa Família. Se o estudante cumprir todos os requisitos e for selecionado pelo MEC para participar do programa da Caixa, é aberta uma conta digital em nome do estudante. Para estudante menor de 18 anos é preciso ter um responsável legal. E para receber este valor, é preciso, são R$200 como incentivo de matrícula. Aí tem o incentivo frequência, R$1.800 por ano, pagos em 9 parcelas. Excepcionalmente, no ano passado foram pagas 8 parcelas. E aí tem o incentivo conclusão, que uma vez terminado o curso, R$1.000 depositados anualmente após a aprovação do estudante em cada ano letivo do ensino médio. Passou do primeiro ano, R$1.000, passou do segundo ano, R$1.000, passou do terceiro ano, R$1.000. O valor fica retido e só pode ser sacado no final do ensino médio. Então, quem concluir o primeiro ano, ele vai ter o valor depositado, mas só vai sacar se ele concluir o terceiro ano do ensino médio, concluindo assim o ensino médio completo. E aí tem o incentivo Enem, uma parcela de R$200 para fazer também o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso exige a frequência do aluno. Uma vez ele aprovado, tem essa bonificação. Então, se o aluno parar de ir à escola, ele simplesmente tem o benefício cortado. E eu acho que a prioridade tem que ser a frequência e não uma competição de você só vai receber se tirar acima da nota tal. Porque cada estudante tem o seu tempo para o aprendizado. Se você cria uma competição, você mais desestimula do que estimula. Aí você joga naquela da meritocracia, que é uma das maiores lendas que existe nesse país. O que você precisa, na minha opinião, e o espaço está aberto aqui para quem quiser discordar, para quem tiver outro posicionamento, Manhã Bandeirantes é isso, mas na minha opinião é incentivar a frequência. E uma vez na frequência, avaliar o estudo. Aprovado no primeiro ano, tem a bonificação. Só é aprovado no ensino médio se ele passar por todas essas etapas, incluindo a permanência no período escolar. Às 10 horas e 33 minutos, mas curioso como no orçamento brasileiro não tem dinheiro para incentivar estudantes. E quando a gente fala desse caso de estudante, é baixíssima renda, tá? É quem recebe já um programa social que é para já ter o dinheiro para pagar a cesta básica e assim, vai estudar, vai para a escola também. A maioria desses jovens precisam trabalhar para
conseguir pagar as contas dentro de casa. Agora, tem muita gente que eu sei que tá ouvindo agora que tá se remoendo em casa, no carro. Que absurdo, dinheiro jogado, eu nunca tive isso no meu tempo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre dinheiro neste país. Tá para acontecer a eleição no Congresso Nacional. Estamos em época eleitoral para deputados e senadores. Só se fala nisso nos bastidores em Brasília. O Caia Messina vai contar pra gente como é que vão acontecer essas eleições para a escolha do presidente da Câmara, do presidente do Senado e de outros cargos que não têm a mesma visibilidade para nós, réis mortais, mas que dentro da Câmara e dentro do Senado são tão importantes quanto o presidente da Câmara. E ele vai falar quanto é que custa essa brincadeira para os cofres públicos na nossa reportagem. Tapete preparado no Salão Verde da Câmara. Urnas distribuídas fora e dentro do plenário. No Salão Azul do Senado, tudo também está pronto. A eleição do comando das casas acontece no sábado, dia 1º de fevereiro. A votação é secreta e feita nestas cabines, depois do reconhecimento da digital de cada um dos parlamentares. Sentar nessa cadeira é sinônimo de poder e de prestígio político. O presidente da Câmara decide o que vem aqui ao plenário, além de ser o segundo na linha sucessória do presidente da República. Mas esse está longe de ser o único cargo importante em disputa. O primeiro vice-presidente conduz votações na ausência do titular. O segundo vice decide, por exemplo, pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos deputados. Na sequência, vem 4 secretarias. A mais disputada é a primeira, uma espécie de prefeitura da Câmara. Trata de obras e de todos os serviços. A segunda emite os passaportes diplomáticos dos parlamentares. A terceira examina licenças, faltas e reembolso de passagens aéreas. Já a quarta secretaria administra os apartamentos funcionais e auxílios moradias. A Câmara tem 513 deputados, 14 mil funcionários e recebe cerca de 1.000 visitantes por dia. É como se fosse uma cidade pequena, mas com orçamento grande. A casa custa mais de 8 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Orçamento semelhante ao de Manaus, o dobro de Aracaju e o triplo de Vitória. O favorito para a presidência este ano é Hugo Mota, do Republicanos. E no Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Em um gesto de apoio aos candidatos, o presidente Lula determinou que todos os ministros eleitos parlamentares reassumam os postos no Congresso para votar. A aguardada reforma ministerial está paralisada para tentar acomodar aliados dos novos chefes do Legislativo. A intenção é garantir maioria para as votações de interesse do Planalto e tentar costurar apoio para a eleição presidencial de 2026. Vocês se atentaram aos valores gastos com o Congresso Nacional? O Congresso custa o mesmo que o orçamento de Manaus, uma cidade capital de estado com 2 milhões e 64 mil habitantes, segundo o último censo. O Congresso custa 3 vezes mais do que Vitória, capital do Espírito Santo, que tem pouco mais de 320 mil habitantes. E às vezes a gente fica discutindo se o salário mínimo está muito alto ou não, se as pessoas estão sendo beneficiadas, porque o Bolsa Família tem que cortar o benefício porque cria um benefício de R$300, R$400 para uma família que não consegue comprar uma cesta básica. É isso que está quebrando o Brasil. Mas o Congresso custar 3 vezes o orçamento de uma cidade como Vitória, os políticos fecham os olhos. Aí não, é porque tem o gasto operacional, tem o custo de paletó, tem o custo de viagem. Isso para trabalhar terça, quarta e quinta, segunda e sexta eles estão nos seus respectivos domicílios eleitorais. E para enfiar a goela abaixo, os projetos que, na grande maioria das vezes, interessam ou a eles ou a pequenos grupos que eles representam e que não muda nada na vida da população. Se mudar, é para pagar a conta. Não é nunca no benefício. Aí, quando aparece alguma coisa que é para beneficiar a população de baixa renda,
Não, mas aí precisa ver se o orçamento dá conta, precisamos cortar gastos, e aí o gasto é sempre no bolso do trabalhador. É impressionante como nesse país existe um sistema que trabalha pelo próprio sistema e que Brasília vai alimentando, se retroalimentando, e não importa o governo que está de plantão, o sistema se alimenta e a gente paga a conta. Mensagem de áudio chegando do nosso ouvinte também aqui no Manhã Bandeirantes. Antes, deixa eu só ler uma mensagem aqui, Leandro Lopes, do nosso canal do YouTube. A Márcia Ravagnani, ela escreve o seguinte: crime é o salário dos políticos. Sou a favor do pé de meia e do Bolsa Família. Muitas pessoas não têm nada, são invisíveis aos olhos dos políticos. É muita grana, tô incrédula com esses valores passados pelo Caian Messina na nossa reportagem. Mensagem de áudio também compartilhando com você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band Amigos. Se a alta do dólar era culpa do Lula e do Haddad, agora com a queda, a culpa é de quem? Quem que eles vão culpar? Tandy Negrão. A mensagem que chega também do Adriano Vermelho: não tenho procuração para defender quem para mim é indefensável e já sim sujou as mãos. Mas nem por isso eu fecho os olhos para a manobra política que é essa tentativa inócua de impeachment agora. Querer, com isso, enrolar, postergar e procrastinar seu trabalho legislativo, não aprovando nada e mais, fazendo o governo sangrar até as eleições. Conclusão: no melhor interesse deles mesmos, eles mostram que não se importam conosco, só com esse jogo político sórdido e retrógrado. Bom dia, amigos, é o que deseja o Adriano Vermelho, falando a respeito da possibilidade ou do barulho que a oposição começa a fazer pela suposta pedalada fiscal com relação ao programa Pé de Meia. Eu entendo como uma enorme forçação de barra, reforço aqui, para tentar atrapalhar um governo. Oposição, papel de oposição. E o PT já foi uma oposição também que, olha, deu muito trabalho, e não estou falando do ponto de vista positivo. Era uma semana sim, semana não, era pedido de impeachment, por exemplo, para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Oposição existe para apontar os erros, alertar a população de um caminho que você não concorda, organizar e apresentar um projeto melhor. Oposição não serve para tumultuar. Oposição serve para mostrar alternativa. É isso que se espera de quem é eleito na oposição ao governo. Mas o que a gente vê no Brasil é parte da oposição virar centro e o centro pende para quem está no poder e parte da oposição tapar os olhos para qualquer projeto. Quando o projeto é ruim, aí, ok, é seu papel mostrar para a população. Quando o projeto é bom, pode apontar quais são os projetos melhores. Mas tumultuar o país por um projeto político, isso não é papel de oposição, isso a gente não pode normalizar, porque senão as coisas não andam nesse país. 10h42, tem uma lei nova em vigor no estado de São Paulo e é uma lei que vale a pena ser destacada e que em dezembro do ano passado entrou em vigor. Válida para estabelecimentos de saúde públicos e privados. É o seguinte: hospitais, clínicas, outras unidades de saúde de todo o estado são obrigados, a partir de agora, a direcionar uma funcionária, mulher, como acompanhante das pacientes mulheres que passarem por um procedimento em que seja necessário algum tipo de sedação. A lei é a 18.062 de 2024. Foi publicada em 19 de dezembro do ano passado e vale já para todo o nosso território. Ela entra em vigor após casos de abuso sexual que foram denunciados por pacientes e flagrados por outros profissionais. Para a gente falar um pouco mais sobre esse projeto de lei agora em vigor, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a doutora Andressa Toledo, advogada especializada em Direito Médico, Odontológico e da Saúde, do escritório Cosiref e Toledo. Doutora Andressa Toledo, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito
Bom dia, Heitor. É um prazer novamente estar aqui, podendo contribuir mais uma vez para você e seus ouvintes sobre direito médico e da saúde. Doutora, como a senhora vê essa lei em vigor no estado de São Paulo e a adaptação dela a partir do vigor, a partir dela estar agora já valendo em todo o território? Já se tem movimento também para a contratação de profissionais? Como é que a senhora vê o início dessa lei em São Paulo? Bom, eu vejo um benefício para a paciente mulher, né, considerando esses abusos que nós temos visto, principalmente um caso que chocou a sociedade com relação ao médico anestesista do Rio de Janeiro. Mas é importante também ressaltar que antes mesmo dessa lei específica estadual, também existe uma lei federal que foi publicada no final do ano de 2023, também versando sobre o direito da paciente mulher a um acompanhante a consultas e procedimentos médicos. Sobre a contratação em si dos profissionais da saúde para atender essas legislações, de fato, o hospital e as clínicas precisam atender essa mão de obra para atender também o direito dessa paciente. Obviamente que, em termos de orçamento a nível SUS, com certeza vai ter que ter uma adequação considerando esse aumento de mão de obra, mas é muito importante para que a lei possa ser cumprida. Doutora Andressa, e em casos de urgência e emergência em que a mulher dá entrada numa UTI, num pronto-socorro e não necessariamente tenha essa profissional para acompanhar, mas a urgência fala mais alto para salvar a vida dessa pessoa? O que diz a lei nesse caso específico? Lei estadual, nesse caso específico de urgência e emergência, diz que, obviamente, assim como também o Conselho Federal de Medicina também afirma sobre isso, de que o mais importante é a saúde do paciente. Um caso de urgência e emergência, em regra, não demanda tamanha discussão, não dá tempo de discutir tudo isso. Porém, embora a lei estadual, de fato, expressamente dispense a obrigatoriedade de acompanhante nesses casos, a lei federal, todavia, ainda assim traz a obrigatoriedade de ter o acompanhante. Então, o que o hospital, a clínica pode fazer nesse sentido? Um protocolo de atendimento em caso de urgência e urgência, onde sempre estará um profissional, né, uma profissional mulher disponível para essa paciente. Mas lembrando que, caso de urgência e emergência, não sendo possível em termos de estrutura ou em termos mesmo de segurança ao paciente, desde que devidamente fundamentado pelo profissional, pelo hospital e pela clínica, o mais importante é atender, é resguardar a saúde e a vida desse paciente. Nós estamos conversando com a doutora Andressa Toledo, advogada do escritório Coziref e Toledo, sobre a nova lei que já entrou em vigor no estado de São Paulo, que exige a permanência de uma acompanhante no caso de atendimento médico para uma mulher que precise passar por algum tipo de sedação, seja total, seja parcial. Essa profissional, doutora Andressa, precisa necessariamente ser da área de saúde, uma médica, uma enfermeira, ou pode ser profissional de alguma outra área que esteja contratada por essa unidade de saúde? A legislação ela não traz especificamente que tipo de qualificação profissional que esse acompanhante deva ter. Mas, obviamente, em se tratando de clínica e hospitais, contamos com equipe de enfermagem, equipe de fisioterapeuta, ou mesmo o pessoal da equipe multiprofissional, como serviço social. É necessário um acompanhante que de fato entenda o que esteja acontecendo, né? Tecnicamente, obviamente, porque exige-se a presença de um profissional, então entende-se que tecnicamente ele entenda aquilo que está acontecendo, para que possa proteger essa paciente ali nos atos médicos que estão sendo realizados. Na ausência de uma profissional mulher para fazer esse acompanhamento, existe algo na lei que fale, por exemplo, que a paciente possa entrar com um acompanhante da sua confiança, ou a obrigatoriedade é da unidade hospitalar? Lei estadual, ela é bastante enxuta quanto a isso. Ela traz aí a disposição sobre
à disposição de uma profissional mulher. Todavia, a lei federal ela é mais ampla. Ela traz a possibilidade da paciente indicar um responsável legal ou até mesmo um acompanhante de sua confiança para que possa acompanhá-la nesse procedimento ou nessa consulta. Cabe, então, o hospital e a clínica decidir de acordo com as legislações e, obviamente, o que melhor atenda ali à vontade da paciente, respeitando o fluxo da unidade de saúde. E se for descumprida essa lei, o que pode acontecer com essa unidade hospitalar? Bom, essa unidade hospitalar, ela pode ter sanções em âmbito civil, como, por exemplo, indenização, e também perante os conselhos de classe, por exemplo, o CREMESP, onde pode ser aberto em relação ao diretor técnico, alguma sindicância ou algum processo ético. Então, penalidades judiciais e administrativas podem ser aplicadas a essas unidades. Doutora Andressa Toledo, sempre uma oportunidade de nós falarmos a respeito também como uma orientação para quem possa ter sofrido algum tipo de abuso dentro de uma unidade hospitalar ou conheça alguém que passou por isso e, por vários motivos que a gente sabe, não tenha levado adiante a denúncia. Qual é o caminho para a denúncia? Qual é o caminho para o acolhimento desta mulher que eventualmente possa estar nos acompanhando nesse momento, nessa entrevista? Bom, essa mulher que se sentir violada de alguma forma no atendimento médico, primeiramente ela deve acionar, obviamente, a autoridade policial, bem como informar imediatamente o hospital, acionando as equipes multiprofissionais, como, por exemplo, serviço social, equipe de humanização, que são destinadas a esse tipo de atendimento, mas não dispensando a solicitação, a requisição de autoridade policial para lavratura do respectivo boletim de ocorrência e proceder com os trâmites legais. Nós conversamos com a doutora Andressa Toledo, advogada do escritório Cosiref e Toledo, a quem agradecemos muito, doutora Andressa, pela sua participação, pelas informações, por esse esclarecimento. Um bom dia, um bom trabalho para você, para toda a sua equipe e um ótimo final de semana. Igualmente, Heitor, um abraço a todos. Agora são 10 horas e 51 minutos, 10 e 51. Olha o que aconteceu em Jaguariúna. 5 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados em uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho. Um grupo especial de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho e Emprego também esteve presente, assim como a Polícia Rodoviária Federal. Os resgatados eram pedreiros que estavam alojados de maneira desumana. A Júlia Zampieri vai explicar pra gente mais do que foi encontrado nesse canteiro de obras que parece uma viagem ao século XIX do Brasil. Um lugar sem iluminação e sem as mínimas condições básicas de higiene e limpeza. Era dessa forma que 5 pessoas estavam alojadas. O local fica no mesmo canteiro de obras em que eles trabalhavam. Os 5 trabalhadores foram resgatados durante uma operação deflagrada em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal. Assim que a equipe chegou ao local, encontrou um cenário completamente insalubre em que os trabalhadores viviam em condições análogas à escravidão. O local não tinha armários ou cozinha e os colchões estavam sujos. A água vinha de uma fonte desconhecida e era reutilizável em garrafas de plástico. As instalações elétricas eram provisórias, aumentando os riscos de segurança. Segundo o relatório, das 5 pessoas que estavam lá, apenas uma tinha carteira de trabalho. Os outros 4 homens trabalhavam de maneira informal. As equipes do Ministério de Trabalho e Emprego retiraram os trabalhadores do alojamento irregular. O empregador vai ser obrigado a manter as pessoas em um hotel e pagar indenização por danos morais no valor de R$2.000, além de cumprir uma série de obrigações trabalhistas sob pena de multa. Cada dia mais vem crescendo números de denúncias de trabalhos análogos à escravidão. E são números
assustadores. Tem um balanço, não é tão recente, mas também não é tão distante, 2022. Ministério do Trabalho e Emprego. 2.500 pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas só naquele ano. E se a gente puxar 2023, 2024, os números são muito parecidos. Existe na lei o artigo 149 no Código Penal brasileiro. O trabalho análogo à escravidão é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, seja em condições degradantes, seja restringindo de alguma forma a locomoção em razão de uma dívida contraída com o empregador, com o seu preposto. Então, ou é justamente de trabalho forçado. Algumas denúncias acontecem, por exemplo, na capital paulista, de moradores de outros países da América Latina, quase sempre bolivianos, que são ali mantidos dentro de casas minúsculas, trabalhando em confecções e por aí vai. Outros casos são de pessoas que têm o documento retido, falam, olha, trouxe você de tal estado, trouxe você de tal país, então você vai ficar com os documentos e quando você pagar a dívida comigo, aí eu devolvo para você. E essa dívida nunca é paga, sempre vai se acumulando. E diferentemente da escravidão, a escravidão não é tipificada no Código Penal. Ela foi abolida na Constituição Federal em 1988. Mas para garantir isso, a Carta Magna assegura, com base nos artigos 5 e 7, algumas liberdades individuais e sociais. De que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Direito ao salário mínimo fixado por lei. E tem que ser um salário nacional. Capaz de atender às necessidades vitais e básicas da pessoa e da família. Direito ao fundo de garantia de tempo de serviço e duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Veja que a nossa Carta Magna da Constituição Federal de 1988, ela entende que para você ter, de fato, 100 anos depois do fim da escravidão, a certeza de que os direitos básicos do trabalhador são garantidos, estão incluídos o salário mínimo em que você consiga pagar o básico da sua casa e direito ao fundo de garantia de tempo de serviço, além de uma carga de, no máximo, 8 horas de trabalho por dia. Isso foi colocado em 1988 para garantir que nós não teríamos algo parecido com a escravidão. Sei que tem gente que está ouvindo agora e pensando, o salário mínimo não é condizente com o que a gente precisa. O FGTS, com a pejotização do que virou serviço privado, tá indo de vento em popa para acabar. E 8 horas, às vezes, é a jornada inicial, assim, de algumas pessoas. Então, isso para garantir que nós não teríamos escravidão. Agora, as situações consideradas análogas, essas estão previstas por lei. E essas têm que ser fiscalizadas. Porque existe ainda uma cultura que parece distante, parece coisa de livro de história, que é uma cultura escravocrata nesse país. De que quem tem, no caso aqui, um canteiro de obra, ou quem tem o capital, entende, quem tem o dinheiro para movimentar a economia, entende que é dono daquele funcionário. E a partir dali, o cara tem que fazer tudo e se submeter a tudo. Denúncias assim precisam chegar urgentemente às autoridades e a fiscalização precisa aumentar cada vez mais. Tem que dar respaldo ao trabalhador. A mensagem que chega do Marco Silva Bedin, ele diz que sinceramente não tinha visto no Congresso tantos canalhas, pessoas ridículas que nem digo de direita, mesmo porque tendo nossas diferenças, sempre se acertava no Congresso. Ele é de esquerda, o Marco Silva Bedin. Ele fala, o problema não é ser de direita, sempre teve esse diálogo esquerda com direita, oposição, situação, troca de poder, mas na visão dele a extrema-direita com essa não tem como conversar. Não podemos chamar assim, como direita, é assim que entende o Marco Silva Bedin. Agradecendo também ao Nelson Eugênio, sempre conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes.
acompanhando a programação da RB. Um rápido intervalo, na volta a gente traz mais sobre o que acontece também na região metropolitana de Campinas. Segue presa a mulher que matou o namorado em Campinas, no Jardim Dom Pedro II, com requintes de crueldade. O repórter Guilherme Selegato conversou com um dos filhos dela que diz que o relacionamento era marcado por violência. E a gente vai repercutir também o filme brasileiro que vai concorrer a 3 categorias no Oscar. Ainda estou aqui na disputa de melhor filme internacional, de melhor atriz com Fernanda Torres, de melhor filme feito inédito no cinema nacional. Nós conversamos com uma especialista em cinema, que inclusive é membro votante de alguns prêmios internacionais, e ela vai dizer se a gente deve ficar otimista ou se a gente deve ficar com um pezinho para trás quanto à possibilidade do Brasil fazer história este ano com a cultura no Oscar 2025. Um rápido intervalo, na volta, mais para você no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2025, começam nesta sexta-feira e se estendem até o dia 28 de janeiro. O procedimento é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os interessados devem ter uma conta no gov.br e realizar o login com CPF e senha. Para se inscrever nessa primeira edição do ano do ProUni, é necessário que o estudante tenha um ensino médio completo, tenha participado das edições do Enem 2024 ou 2023, tenha obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e não tenha zerado a prova de redação. Os candidatos também precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou como bolsista em instituição privada, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica. No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de um salário mínimo e meio. Já para escolher as bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 3 salários mínimos. O resultado da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados pelo ProUni será divulgado em 4 de fevereiro. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de fevereiro. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 4 da tarde. Brasil Gente, na Band TV. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 4 minutos, 11 horas, 4 minutos. Atenção, amanhã tem um mega mutirão em Campinas no combate à dengue. Primeiro mutirão de 2025 vai acontecer em 5 bairros a partir das 8 horas da manhã. Equipes pretendem ficar até meio-dia, passando de casa em casa, orientando os moradores. Tem orientação, tem visita dentro das residências, observação dos quintais. E os bairros são, atenção para a lista: Vila Padre Anchieta, Jardim Nova Aparecida, Vila Renascença, Parque Maria Helena e Vila Penteado. Esses bairros foram selecionados a partir de uma análise epidemiológica que considera que ali há o maior potencial de transmissão da dengue nas últimas 4 semanas. Seja pelo número de pessoas que apresentaram sintomas, seja pelo número de casas em que as equipes já passaram anteriormente e ninguém abriu o portão. Esse trabalho reúne pelo menos 100 agentes da saúde e funcionários da Impacto Controle de Pragas. Essas equipes vão se dividir em 14 núcleos. 3 grupos iniciam as atividades a partir de um encontro no Centro de Educação Infantil Jorge Leme. Fica ali na rua Papa São Nicolau, na Vila Padre Anchieta. E os outros vão diretamente para os outros bairros da lista. É a terceira vez que Campinas faz um alerta sobre os bairros que estão com risco maior. Toda semana a lista é atualizada. E a Secretaria de Saúde de Campinas ontem colocou a Vila Padre Anchieta e a região do Nova Aparecida na lista de cautela máxima e por isso a prioridade das visitas nessas casas. Mas a lista tem ao todo 13 bairros. Então, só para deixar claro, vamos à lista dos bairros onde há o risco maior de dengue em Campinas, segundo o último levantamento da Prefeitura. Jardim Nilópolis, na zona leste da cidade, Jardim Garcia, na zona noroeste, na região norte, é onde se concentram os maiores bairros e o maior número de locais, e onde vai se concentrar amanhã também essa atividade. Vila Santa Isabel, Jardim Santa Mônica, Vila Boa Vista, Parque Via Norte e Vila Padre Anchieta. Na região sudoeste, Jardim Santa Lúcia e Jardim Capivari. Na região sul, o bairro Cidade Jardim e a Vila Rica. E na região suleste, Jardim São Vicente, o São Bernardo e o Jardim Guarani. Mas retomando e reforçando, o mutirão amanhã será na Vila Padre Anchieta, no Jardim Nova Aparecida, na Vila Renascença, no Parque Maria Helena e na Vila Penteado. Se você mora em um desses bairros, receba amanhã essa equipe. Importante que permaneça em casa de 8 da manhã ao meio-dia ou deixe orientado alguém que vai ficar na residência nesse horário a receber essa equipe que está uniformizada, com veículo sinalizado que é para o trabalho de combate à dengue. E assim você certamente vai ajudar a si mesmo e ajudar também a comunidade como um todo. Às 11 horas e 7 minutos, o Ceprocamp tem 10 vagas disponíveis para curso gratuito de português voltado à população de migrantes, refugiados e apátridas em Campinas. Aulas começam no dia 5 de fevereiro e serão sempre às segundas e quartas-feiras no período da noite. E é na unidade do Ceprocamp do centro da cidade, que fica ali na Avenida 20 de Novembro, número 145. Às 11h08, a reportagem do Manhã Bandeirantes agora aciona o Guilherme Selegato para trazer novas informações de um crime que eu particularmente ainda estou chocado com os detalhes, como foram registradas as ocorrências das últimas horas. Mas essa especificamente
Me deixou assim, impressionado. Parece roteiro de filme de terror. A mulher que afirma que estava sofrendo violência doméstica dentro de casa, mas não tem nenhum registro contra o namorado, 6 meses de relacionamento apenas. Ela colocou medicamento, foram 200 gotas de Rivotril, gente. 200 gotas de Rivotril no suco que ela preparou no almoço dele. Ele apagou, dormiu completamente. Ela amarrou as mãos, amarrou os pés, colocou fogo no corpo dele e só apagou quando percebeu que as chamas já estavam batendo no teto da casa. Para quem está conosco no nosso canal do YouTube, você vai ver a imagem do interior da residência onde o Guilherme Selegato foi e teve acesso e onde ele conversou com o Diego dos Santos, um dos filhos dessa mulher presa que foi mantida atrás das grades após a audiência de custódia. E ele fala também, claro, da tristeza de saber que a mãe está presa e da relação que esse casal vivia no interior desse imóvel. O crime aconteceu nessa casa no bairro Parque Dom Pedro II, em Campinas. Alex Pereira Lopes, de 44 anos, foi morto pela companheira dentro de casa. Ele morreu carbonizado. Nessa quinta-feira, os familiares da autora do crime tiraram o dia para limpar a residência, onde ficaram as marcas do assassinato. As chamas se alastraram, atingindo paredes, móveis e até o ventilador de teto, que ficou bastante danificado. Essa relação foi em torno de 6 meses que durou, né? Nesse tempo que ela estava com ele, ela sofria agressões, mas a gente não sabia, tanto que meus irmãos saíram de casa, só permaneceu eu, né? E nesse meio tempo eu ainda tentei correr atrás de clínica para ela, tudo certinho, porque ela tem transtorno psicológico, ela já passava com psiquiatra, psicólogo, né? E dentro desses 6 meses, a gente não sabia que ele é 100% como que era o histórico desse rapaz. De acordo com os familiares de Helenir Fastroni, Alex vinha fazendo diversas ameaças contra ela e toda a família. Até vizinhos foram ameaçados. Segundo a polícia, após uma discussão entre o casal, a mulher foi até a cozinha preparar um suco para Alex. Só que durante esse preparo, ela acrescentou cerca de 200 gotas de um medicamento controlado. Ao ingerir esse suco, Alex desmaiou. Foi então que Helenir amarrou os braços e as pernas dele e, com um pouco de gasolina que havia na casa, ela jogou sobre o corpo dele e, na sequência, ateou fogo em Alex. Após o crime, Helenir contou aos filhos o que tinha feito e foram eles que acionaram a polícia militar. Quando chegaram na casa, encontraram a vítima carbonizada de barriga para baixo e a mulher descontrolada. Foi bem chocante, né? Porque por mais que a gente sabia que ela tinha problema psicológico, né? A gente não imaginava que isso poderia acontecer, principalmente com a nossa mãe, né? Que, querendo ou não, acabou com a vida dela, né? Inclusive ela se encontra presa. A gente não queria que isso acontecesse, mas foi chocante. Helenir teve ferimentos na perna devido às chamas e foi levada ao hospital. Hoje de manhã, ela foi conduzida para a cadeia feminina de Paulínia. O caso agora segue em investigação. 11 da manhã, 12 minutos. Um esclarecimento importante desse caso: não há nenhum registro de pedido de medida protetiva por parte dessa mulher. Não há nenhum registro de boletim de ocorrência de denúncia contra esse homem. Não há nada que a justiça tenha recebido anteriormente sobre essas denúncias de violência doméstica. Isso não significa que não acontecia no interior da residência, mas obviamente que não justifica essa ação violenta, fria, calculada, planejada, sem chance de defesa para este homem, sem chance de sequer pedir ajuda, pedir socorro. Isso tudo vai ser levado adiante nos tribunais. Não é o caso de que o cara foi para cima dela e ela teve que se defender. Ela deu 200 gotas de Rivotril dentro do suco que ele bebeu. Então ele estava completamente apagado na hora em que teve o corpo incendiado na residência.
11h13. Deixa eu trazer aqui uma informação de cultura. Está chegando o Carnaval e Campinas terá um show. Preste atenção nos detalhes dessa notícia aqui. Vai ter um show num bairro que é talvez o grande reduto do samba de Campinas. E com um patrimônio cultural da cidade, que é a Escola de Samba Estrela d'Alva. A informação foi publicada com exclusividade pela colega jornalista competentíssima Patrícia Domingos no portal IG. Rodriguinho, cantor, ex-vocalista do grupo Travessos, com uma enorme carreira solo, vai ser atração gratuita no Carnaval de Campinas e não no dia do Carnaval, no esquenta do Carnaval. 16 de fevereiro na Vila Costa e Silva, em Campinas. O cantor Rodriguinho vai se apresentar na Praça Terezinha Rodrigues Inácio e a programação começa meio-dia e se estende até 11 horas da noite com diversas atrações. É a primeira vez que o Rodriguinho, artista de renome nacional, estará nesse que é conhecido como Reduto do Samba de Campinas, berço de grandes músicos também. O que eu falei? Vamos ficar atento nos detalhes. Tem uma curiosidade aqui nessa história. O evento contará com desfile de blocos, desfile da própria escola e é organizado pela comunidade com apoio do vereador Nelson Osseri, do PSD, que inclusive nas redes sociais gravou um vídeo ao lado do cantor Rodriguinho falando: Carnaval de Campinas vai ter também a presença do Rodriguinho. Por que é curioso ver? Primeiro que eu acho louvável, tá? Louvável um show gratuito deste tamanho, fora dos grandes centros e levando para a população mais afastada do centro de Campinas um pouco de cultura, um pouco de arte. Gostando ou não do artista, ele tem um peso, ele tem um nome. Agora, eu não imaginava que viria do Nelson Osseri esse tipo de verba. O vereador mais conservador, mais à direita. E não estou criticando o vereador, não. Pelo contrário. É de se ressaltar o momento em que ele percebe que não é necessário agradar apenas a sua base quando você fala em agente público. O vereador Nelson Osseri dialoga com pessoas que hoje entendem que o carnaval não deve ter um centavo de verba pública. Não deve ter emenda impositiva, não deve ter nada, absolutamente nada, de dinheiro público. E o vereador está ajudando a trazer um artista para o pré-carnaval com entrada gratuita. Eu sei que muitos dos que criticam o carnaval também vão curtir o carnaval de algum jeito. E o dele está garantido. Então, é uma forma de ter também um bairro importante como a Vila Costa e Silva, mantendo essa tradição cultural da cidade e com um evento aberto para toda a população, inclusive de outras cidades. Vai vir gente de muita cidade para Campinas para assistir um show de graça do Rodriguinho, pode ter certeza. Então, no próximo dia 16 de fevereiro, essa será uma atração no Carnaval de Campinas, dando um pontapé inicial para as festas. O carnaval em si é só no começo de março, mas dia 16 de fevereiro já tem esse evento. Dia 16 de fevereiro é um domingo. Agora, aqui vai ter eleitor do Nelson Osseri criticando isso nas redes sociais dele, na Câmara Municipal. Isso é de se aguardar. E também é um direito do eleitor cobrar, porque o vereador não foi lá nos últimos 4 anos o cara que mais demonstrou, assim, esse interesse pela cultura popular. Que bom que ele está junto com essa comunidade, que bom que ele está usando o nome que tem, o poder político que tem, para também trazer um pouco de cultura à cidade de Campinas. Às 11h17, falando em cultura, o filme Ainda Estou Aqui se tornou quase como um jogo de Copa do Mundo ontem no país. Nós estávamos aqui no Manhã Bandeirantes quando a lista dos indicados ao Oscar 2025 saiu oficialmente. E a grande surpresa foi a categoria Melhor Filme, o principal prêmio do cinema mundial. Quem sabe ele vem. Vamos trazer na reportagem que o Grupo Bandeirantes preparou com a Laila Halak a fala de boa parte do elenco, Dan Stuba, que está no elenco, a Fernanda Torres, candidata agora ao Oscar, concorrendo com grandes nomes internacionais ao
posto de melhor atriz no ano. E esse clima que uniu boa parte do Brasil e que, já que falamos de carnaval, no domingo de carnaval, quem sabe não faz a festa completa no país, que a gente tanto precisa de boas notícias. And Fernanda Torres, and I'm still here. Você viu os fãs do cinema brasileiro totalmente em festa. Quem fez parte do elenco do filme também vibrou muito. Eu fico muito feliz, evidentemente, de fazer parte disso como artista, como ator, como participante do filme, mas como brasileiro, né? E pessoa que acredita na arte, na cultura. O jeito que eu tô comemorando e vibrando é como se a gente já tivesse ganhado. Para mim é uma vitória. Muito orgulhoso, muito feliz, um misto de emoções. As redes sociais da Academia do Oscar foram tomadas pelas cores verde e amarela. São milhares de comentários. O público do país é mesmo uma torcida apaixonada e criativa. Na briga pela estatueta de melhor atriz, Fernanda Torres terá que driblar grandes estrelas de Hollywood, mas já conquistou a crítica e o coração dos fãs. A cada sessão que eu vejo, eu me derramo em lágrimas. É mais do que uma final, já é ter todas as copas na mão. Acho que é uma grande vitória para todo brasileiro, né? Agora imagina na noite da premiação, que vai cair no domingo de carnaval. Até lá, o brasileiro dá um jeito de comemorar as 3 indicações e ter motivo para já cair na folia. Enquanto eu estiver lá com o Walter no Oscar, eu quero que o Brasil comemore muito no carnaval. Nada como uma tragédia grega como essa terminar numa celebração dionisíaca como a do carnaval carioca, brasileiro, baiano, paulista, do Brasil inteiro. Não precisava nem pedir ou esperar a cerimônia do Oscar. Os blocos em homenagem à atriz já saíram às ruas este ano com fantasias inspiradas em personagens da carreira de Fernanda Torres. Cair na folia, vestir a camisa que diz: dá o Oscar pra ela. Vira um time, né? Aquela torcida toda reunida. E só ter a indicação já é um prêmio pra gente. Eu gritei, porque foi... E quando ela ganhar vai ser melhor ainda. Vai ser um escândalo, vai ser assim, uma coisa assim, o Brasil inteiro gritando. E eu sei que vai ser um momento lindo pra gente. E quais são as chances, segundo os grandes conhecedores do cinema, de o Brasil sair com alguma dessas estatuetas? E qual a chance de Fernanda Torres fazer justiça quando Fernanda Montenegro, em 99, perdeu por Central do Brasil, um Oscar que o mundo todo olhou e falou, não, era dela. Nós conversamos com a Jana Nagase. Ela é jornalista crítica de cinema e membro votante de 2 prêmios internacionais, o Critic Choice e o Spirit Awards. E a Jana vai contar pra gente se o Brasil tem chances de comemorar esse troféu, essa estatueta e trazer pra casa o Oscar 2025. Jana. Olha, eu quero acreditar que sim, mas tá bem, não é difícil, não é impossível, mas pode ser difícil, porque ela tá junto ali concorrendo com a Demi Moore, de A Substância, que é uma forte candidata. E o mais interessante é que as duas, né, tanto a Fernanda quanto a Demi, ganharam o Globo de Ouro em diferentes categorias, né, melhor atriz, mas em diferentes gêneros, né, uma foi por drama e a outra foi por musical e comédia, mas as duas estão ali, são muito, assim, performances muito maravilhosas, super potentes, cheios de potência. Eu acho que pode ser que dê, mas vamos acreditar que vai dar, mas eu acho que tem um trabalho aí bem ainda para ser, uma campanha bem acirrada ainda para acontecer. E tem também a Carla Sofia Gaston, do Emília Pérez, que é a primeira atriz trans a ser indicada. E ela também é muito forte, né? Tem uma performance muito forte também, mas vamos ver. Tá entre essas 3 aí que eu acredito. Melhor filme foi uma surpresa para todos nós, acho que mesmo para quem está na indústria, para todos os críticos que eu conversei, que a gente acabou trocando mensagens durante o dia, foi uma surpresa o filme estar ali. Claro, assim, a gente que é brasileiro sempre tem aquele, né,
Vai tá, mas foi uma surpresa muito grande de estar lá. Eu acho que para melhor filme não, mas eu acho que ele tem grandes chances para ganhar de melhor filme internacional. Apesar de que ele tem 2 filmes que tá super ali acirrado, né? Que é o Emília Pérez, que está representando a França, e tem o filme da Alemanha, né? Que é o da... eu esqueci o nome dele em português agora para falar para vocês. A Semente do Fruto Sagrado, que é um filme do Irã, mas quem levou para o Oscar foi a Alemanha. Então tem esses 2 filmes aí que estão também bem acirrados aqui na corrida para o Oscar. Essa é Jana Nagase, crítica de cinema, membro votante do Critic Choice e do Spirit Awards, falando sobre as chances do Brasil na disputa do Oscar 2025. A lista é a seguinte, então, reforçando, relembrando, Ainda Estou Aqui, concorre com A Nora. Vamos passar um pouquinho do que é cada um desses filmes, pincelada, só para saber a história de cada um dos nossos concorrentes. A Nora é a história de uma prostituta do Brooklyn que casa impulsivamente com o filho de um oligarca russo. É considerado ali um filme de drama, porque a família dele quer anular o casamento e tem no elenco de A Nora atores do mundo todo. Então esse é um dos concorrentes do Brasil. Outro candidato, o filme O Brutalista. O Brutalista, e esses filmes ainda não tem data para estrear no Brasil, tá? O Brutalista tem 20 de fevereiro. Fugindo da Europa pós-guerra, um arquiteto visionário chega à América para reconstruir sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país estranho, ele se estabelece na Pensilvânia, onde um rico e proeminente industrial reconhece seu trabalho. Tem no elenco Adrien Brody, que está concorrendo também como melhor ator. Quem já assistiu Pianista, filmaço, vai lembrar desse ator, que está, portanto, também na disputa do Oscar. Outro concorrente do cinema brasileiro, o filme Um Completo Desconhecido. É a história do cantor Bob Dylan, a ascensão dele nas paradas musicais, uma canção mística e como é a ascensão, enfim, a biografia de Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet, que hoje também é um dos principais atores de Hollywood. Conclave, esse filme aqui pode dar trabalho. E esse filme está sendo apontado como um dos grandes desse ano, dos últimos anos. É uma história que passa no Vaticano, nos bastidores do Vaticano, baseado num romance que fala de como é, também com interesses políticos, a escolha de um papa, a sucessão de um papa. Duna Parte 2 é mais surpreendente para mim estar aqui do que o próprio filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que é uma franquia de um filme futurista. Não imaginava que estivesse por aqui, para ser bem honesto. Emília Pérez é o grande filme polêmico da temporada. É a história de uma traficante transexual que vai ascendendo ao cartel também para fazer uma cirurgia de ressignificação de gênero. Tem A Substância, que é o filme da Demi Moore, que é um filmaço. Fala a respeito... É um filme de terror, tá? É um filme de 18 anos, é um filme... Se eu assistir, ele é mais pesado, mas é um filmaço. É a história de uma mulher que trabalha na indústria do entretenimento, apresentadora de TV, que o tempo vai passando, ela vai envelhecendo e assim vai sendo descartada. E aí cria uma substância em que literalmente sai do corpo dela uma versão mais jovem. Filmaço. Nickel Boys é um outro concorrente do filme Ainda Estou Aqui, um drama histórico americano, baseado num livro do mesmo nome, é um acontecimento histórico dos Estados Unidos. Tem ainda Wicked, que é um musical inspirado na peça da Broadway, que conta a origem das personagens do filme O Mágico de Oz. E tem Ainda Estou Aqui, que conta a nossa história, a história da família Paiva, a partir do momento em que Rubens Paiva, ex-deputado, é retirado da sua família por uma investigação da ditadura militar. Ele fazia o seguinte, o que o Rubens Paiva fazia, que é mostrado no filme, por exemplo, tinha uma família que alguém estava desaparecido, e ele, pelo contato que ele tinha, também nas embaixadas fora do país, levava cartas para os familiares para falar para a mãe de um preso político, de um desaparecido político: olha, seu filho está vivo, seu filho está na França, o seu filho está no Chile.
Ele foi preso, morto e teve o corpo escondido, jogado, ao que tudo indica, na Baía de Guanabara. E o filme acompanha a saga de Eunice Paiva, interpretada pela Fernanda Torres, para tentar blindar a família dos momentos mais difíceis e lutar contra o sistema pela justiça pela morte do marido. Vale muito a pena acompanhar. Ainda Estou Aqui, o nosso representante no Oscar 2025. E com essa informação a gente encerra essa edição do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista na apresentação de CH, o Carlos Henrique. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Unindo esforços para levar orientação e prevenção a motociclistas, a INDEC, a concessionária rodovias do Tietê e a Honda Japauto realizam ação educativa nesta sexta-feira, 24 de janeiro. Para participar, os condutores devem comparecer à Honda no Cambuí, na Avenida Orozimbo Maia, no número 1965, a partir das 14 horas. A previsão é de que a iniciativa dure até às 16 horas. Durante a abordagem, será realizado um check-up gratuito dos itens de segurança das motos dos participantes e terá brindes e antenas corta-pipas que serão entregues. O item protege os motociclistas de linhas cortantes com cerol, que têm uso proibido e podem causar sinistros acidentes fatais. Dados preliminares de 2024 até o mês de novembro apontaram para uma queda de 3% nas mortes dos motociclistas na malha urbana de Campinas. Foram 30 óbitos registrados até novembro de 2024 e 31 no mesmo período de 2023. Mas a INDEC ainda afirma que é importante tomar todos os cuidados. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.